Olá, professores! Mais uma vez estamos nós reunidos aqui hoje para falar da lição de número 6. Se vocês estiverem enjoados, me desculpem, falem com o professor Reginaldo, com o professor André, tá? Mas era o que tinha para hoje. Meus irmãos, vamos lá. Vamos trabalhar agora o tema da nossa lição de número 6, a teologia do corpo, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então nós vamos falar um pouquinho deste tema. E agora, o texto base desta lição se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, até o versículo de número 23. Eu só vou ler o último versículo de número 23 e você lê o resto do texto aí na sua casa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo dessa lição, ou os objetivos dessa lição também são 3. Primeiro, compreender que o ser humano precisa permanecer sadio em todas as áreas do seu ser, corpo, alma e espírito. Também identificar os cuidados que são necessários para uma vida saudável e com bem-estar. E conscientizar-se, meus queridos, sobre a conexão entre saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Todas elas estão conectadas e é isso que nós vamos tratar com vocês a partir de agora nesta videoaula. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho da tricotomia, ou do homem tripartido. Eu deixei aí para vocês, nos slides, um exemplo da divisão de corpo, alma e espírito. Nós temos essas 3 divisões, corpo, alma e espírito. E ali, dentro dos textos, falando um pouquinho de cada uma das divisões, conforme o texto, baseado aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo de número 23. Depois você pode ler com calma na sua casa os versículos que falam de cada um, tá? Para que você possa aí estar entendendo um pouco mais e falando também um pouco mais para os seus alunos a respeito de corpo, alma e espírito. Que seja uma explanação bem rápida, meus irmãos, tá? Só para que a gente possa falar um pouquinho disso, porque o texto é bem extenso dessa lição e se a gente ficar falando só desse tema, nós vamos falar a aula inteira de corpo, alma e espírito e não conseguiremos dar sequência no restante da aula. Então, que seja uma coisa bem prática, bem rápida, só para que todos estejam alinhados com o mesmo entendimento a respeito de corpo, alma e espírito, da tricotomia. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Seguindo com a aula, vamos pegar o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, nós como cristãos fomos chamados para cuidar bem de todas as esferas da nossa vida. Seja física, a física, nós queremos aí, meus irmãos, fazer uma ressalva. Por que cuidar da esfera física? Ah, mas para pregar, certo? Por que eu preciso do físico? Como você vai se locomover para pregar se você não conseguir andar? Como você vai levar a palavra se você estiver acamado no hospital ou doente? Certo? Você não vai conseguir, você não tem como fazer, então nós precisamos desse instrumento físico, o material, o nosso corpo que aqui está, para fazer esse trabalho. Nós precisamos também do nosso emocional. Nossos sentimentos, meus irmãos, podem interferir e muito, certo? No nosso dia a dia e também na nossa área espiritual. Por quê? Meus irmãos, muitas vezes quando nós estamos aí com os nossos sentimentos abalados, tristes,
perplexos ou com algum problema, nós não podemos permitir de maneira nenhuma que isto venha tomar parte na nossa pregação, na nossa instrução, na nossa aula, ou quando estamos pregando no púlpito e acabar descarregando alguma coisa em cima de alguém, porque o nosso emocional está com problemas. Então nós temos que cuidar também das nossas emoções para que outras pessoas não sejam afetadas por ela na nossa sala de aula. Se você não está bem naquele dia, se você não está bem naquela semana e você está vendo que a aula não vai sair legal, converse, veja outra pessoa que possa dar aula, até que você se resolva para que você não acabe descontando nos seus alunos uma frustração, uma mágoa, uma decepção, um descontentamento seu. Isso é muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos essa visão espiritual também, para não descarregar nada que os nossos alunos não mereçam sobre a vida deles, ok? Eles merecem ser abençoados pelos professores, eles têm que ser abençoados, têm que ser orientados, têm que ser cuidados. Eles precisam de vocês para receber cuidado. Aqui é uma casa de cuidado. Então vamos ter sempre essa visão e tomar esse principal cuidado para não deixar que o nosso emocional atrapalhe a vida de outras pessoas. O espiritual também é muito importante, meus irmãos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus e nos esforçarmos. Nós não podemos ficar achando, meus irmãos, que a toda hora Deus, em sua infinita misericórdia, usará a nossa vida sem preparo e sem comunhão. Ah, a apostila está fácil. A apostila está aqui na nossa mão, então é só ler a apostila. Meu querido, não faça isso. Não torne a sua aula uma lástima para a vida dos nossos irmãos. Você tem que realmente estudar, você tem que pegar. Eu sei que é complicado, às vezes o trabalho, às vezes tem tantas coisas rolando aí no dia a dia que às vezes fica difícil, mas tire um tempinho para estudar. Faça a sua lição de casa, faça o seu exercício, para que Deus não precise ficar, como eu acabei de dizer aqui, em sua infinita misericórdia, certo? Nos ajudando aí a ter algo novo em cada aula, sem preparo nenhum. O preparo é muito importante. Se você se preparar, eu tenho certeza, Deus nunca vai deixar faltar uma palavra de sabedoria na sua boca. Deus nunca vai te abandonar. Ele vai estar do seu lado e vai estar ajudando você a cuidar da sua classe. Isso é muito importante para nós. Outra coisa, meus irmãos, a saúde é conservada pelo conhecimento e observação do próprio corpo. Isso daí está na revista, né? Cícero foi quem falou isso, tá? Nós temos que realmente observar o nosso corpo e ver se está tudo bem. Se não está bem, nós temos que cuidar. É muito importante ter os cuidados, meus irmãos. Nós fomos criados perfeitos, certo? Todos nós fomos criados perfeitos. Mas aí o que aconteceu? Pecamos. Fomos destituídos da graça de Deus, abrimos as portas para moléstias, doenças e para a morte. Lá atrás, com Adão e Eva, foi quando isso aconteceu. E agora, meus irmãos, certo? Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, certo? Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos nós pecamos. Romanos 5:12. E nós hoje levamos, entre aspas, né, esse fardo do pecado que foi deixado lá. Mas, meus irmãos, nós temos a nossa justificação. Cristo é a justificação dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor Jesus intercede por nós a cada instante. E aí, meus irmãos, nós precisamos também cuidar, então, da nossa saúde física. Como cuidamos da nossa saúde física, né? Primeiro, através do corpo, que é um mecanismo pleno, né? E ele, meus irmãos, o nosso corpo é que faz a interação. Vocês podem ver que eu tenho costume aqui de ficar mexendo, de ficar, o braço, né, não para. Então, é a interação do corpo, isso é a expressão da interação do corpo. Não tem, me perdoem, tá? Mas é a nossa interação, é um dos mecanismos que nós usamos para a interação. É o nosso corpo, é o nosso sorriso, é a nossa afeição, é o olhar, tudo isso faz a interação. E nós precisamos, meus irmãos, de atividades físicas rotineiras para manter o nosso corpo funcionando. E elas podem ser acompanhadas, certo? Quem tem condições de ter um personal training não tem nenhum problema. Quem tem condições de frequentar uma academia ou de fazer algum exercício rotineiro acompanhado é muito bom. Se não tem condições,
Vá num médico, num especialista, pelo menos, e veja, olha, eu posso fazer uma caminhada, posso começar dessa forma, e você vai cuidando sim do seu corpo. Atividade física é muito importante. Você não precisa ser o The Flash, mas faça a sua atividade física. O descanso apropriado, meus irmãos, nosso corpo precisa de descanso. Ele é uma máquina, certo? Mas as máquinas também precisam de descanso. Ele é uma máquina ajustada e nós precisamos tirar um tempo para descansar, senão a nossa máquina falha, tá? Aí é só um exemplo, tá? As figurinhas que vão aparecendo aí são só exemplos, só para vocês darem um pouquinho de risada. A nutrição também é muito importante para nós. O comer, a alimentação sadia, tá? É muito importante na nossa vida. Então uma mesa aí farta, uma mesa bem servida, né? Com legumes, com verduras, com carnes e com outros, é muito importante para a nossa nutrição também. O uso equilibrado de medicamentos. Meus irmãos, quantos muitas vezes têm uma farmácia em casa e acham que são médicos? Então tem qualquer coisa, não, você tem isso daí? Toma aquilo ali. Não, você tem aquele lá? Toma aquele outro medicamento. Você é formado em medicina? Meu querido irmão, não tome medicamento à torto e à direito. Isso daí não faz bem, certo? Se você está com alguma dificuldade, com algum problema, procure um médico, procure um especialista e ele vai te indicar o correto. Você não vai ficar no chute, no achômetro, né, com coisas que vão, às vezes, afetar o seu corpo, ok? Cuide da sua saúde de maneira correta e faça exames médicos de rotina. Isso é importante também para nós, para ver se o nosso organismo, se o nosso corpo está funcionando bem. A saúde física é importante para você fazer a obra de Deus com perfeição, para que você possa pregar, para que você possa se locomover, fazer visitas e outros. Isso é muito importante para nós. Falando também de alimentação, meus irmãos, a nossa alimentação deve ser de que forma? Uma alimentação saudável, uma alimentação diversificada. O que quer dizer uma alimentação diversificada? Que contenha macros e micronutrientes que vão suprir as necessidades da nossa máquina. Quando você tem um carro, para que ele ande bem, o que você tem que fazer com o carro? Você tem que levar para fazer revisão, você tem que trocar o óleo dentro do período correto, que o óleo lubrifica toda a parte de motores, toda a parte de equipamentos do seu carro e você tem que abastecer o seu carro com combustível. Põe um combustível de má qualidade no seu carro. O que vai acontecer? Ele vai começar a falhar. É um exemplo simples, mas é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Se nós só ingerimos coisas, certo, que não fazem bem, uma hora alguma coisa vai começar a falhar. Os macronutrientes e micronutrientes, meus irmãos, estão distribuídos ali nesse textinho que eu escrevi para vocês. É bem fácil. Por exemplo, macronutrientes. Vamos falar de carboidratos, pães, massas, gorduras, proteínas. E os micros são as vitaminas e os minerais que nos ajudam também. Isso daí é muito importante. E eu deixei uma tabela ali, meus irmãos, de alimentação, certo? Para que você possa dar uma olhadinha no que é importante, tá? Que são alimentos construtores, alimentos reguladores e alimentos energéticos. É muito importante que nós tenhamos tudo isso na nossa dieta, na nossa alimentação. Quem pode nos ajudar com isso? Existem pessoas, certo, formadas para nos ajudar. Existem especialistas em nutrição, nutricionistas que podem estar nos indicando a maneira correta de se alimentar. Mas se você tiver uma dieta saudável, tendo todos esses alimentos, você já começa com um bom passo para a reeducação alimentar. Nós temos que mudar alguns hábitos para manter a nossa máquina funcionando bem. E isso serve para nós cristãos também. Nós temos que cuidar da saúde física. Meus irmãos, nós não podemos endeusar, nós não podemos colocar a saúde física acima de qualquer coisa. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo para você, meu querido, minha querida, para você que está vendo e ouvindo este vídeo, meu querido, é que o nosso corpo é importante que a gente tenha cuidado com ele, mas nós não podemos trocar, né, tudo pelo nosso corpo, trocar Deus pelo nosso corpo. É isso que eu quero que vocês entendam. Continuando aí na saúde física, meus irmãos, algumas coisas que atrapalham são vícios. A palavra vício vem do latim vitium, que quer dizer o quê? Falha, defeito,
dependência. E nós vemos, certo, que alguns vícios têm acabado com pessoas, têm destruído a vida das pessoas. Por quê? Destrói o físico, às vezes destrói até a família, a casa, porque abala o emocional e principalmente o espiritual. Por exemplo, alcoolismo. Nós vemos, meus irmãos, hoje os jovens tenra idade, já alcoólatras, viciados em bebida. Dá dó, muito. E nós temos que realmente abrir o olho dos pais que aqui estão e dos jovens que aqui estão, porque isso não faz bem. Não faz bem, e nós sabemos, e nós temos a verdade nas nossas mãos, e muitas vezes nós não compartilhamos e não falamos. O tabagismo, que é o cigarro, nós vemos aí jogatina. Muitas pessoas, meus irmãos, quando falamos em jogatina, eu não estou falando que é errado você gostar de assistir um jogo de futebol, você, por exemplo, gostar de jogar uma partida de futebol ou de brincar com alguma outra coisa, mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que dentro disso perdem casa, perdem carro, perdem todo o dinheiro que têm, apostam alto em muitas coisas e isso é o que é errado, meus queridos. Tá? Nós não podemos deixar que isso nos domine, é o domínio que exerce. Então tem coisas que nós podemos sim fazer. A palavra de Deus nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E fala também, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então é isso, o domínio que exerce sobre a vida da pessoa. E por isso se torna um vício. A glutonaria, que é comer de uma maneira desenfreada. Drogas lícitas e ilícitas que muitas pessoas usam para, quem sabe ali, tentar curar o emocional e que não é feito através disso. Pornografia, meu querido, minha querida, tá? Tá ali uma fotinho que diz o seguinte, se liga, Deus vê o que você faz quando ninguém te vê. Então de Deus a gente não esconde nada. Você pode achar que está escondendo da sua esposa, escondendo do seu marido, escondendo da sua mãe, do seu pai, mas de Deus ninguém esconde nada. Não tem como esconder nada de Deus. E redes sociais, conectividade, tem pessoas que vivem para isso. Nem se conversam mais dentro de casa, com o celular na mão. O pai no quarto, o filho na sala, estão conversando pelo WhatsApp. Meu Deus do céu, que país é esse? Vamos aí dizer como nós podemos agir dessa forma. Precisamos melhorar isso, meus queridos. Precisamos mudar um pouco os hábitos. Vamos falar um pouquinho agora da saúde emocional, que também é muito importante. A saúde emocional, meus irmãos, ela é definida como a estabilidade das atividades psicológicas confirmadas na capacidade que nós temos de controlar as nossas emoções, de não explodir a qualquer momento, de conter a nossa raiva, de conter o nosso desespero. Então tudo isso, nessa capacidade de controlar essas emoções, é a nossa saúde emocional ali que está demonstrando que vai bem. Quando nós estamos totalmente descontrolados é porque a nossa saúde emocional não está legal ali e nós precisamos cuidar disso. O bem-estar é um sinal indiscutível daqueles que estão com as suas emoções sadias. Se a pessoa está bem, você vê sempre a pessoa ali alegre, feliz, quer dizer, as emoções estão sadias. Não é porque ela não passa por lutas, não. Muitas vezes ela até passa por lutas, ela está passando por um problema, mas como ela está com a emoção sadia, ela conhece, ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas, não é aquela luta que vai fazer a diferença na vida dela, pois ela já sabe que ela tem a vitória. Alguns especialistas, meus irmãos, afirmam que a maioria das enfermidades, se não todas, são de fundo psicossomático. O que é isso, psicossomático? Que começam na nossa mente. Tá. Muitos descrevem que realmente a maioria das doenças começam na própria mente do ser humano. E ali, meus irmãos, só para a gente descontrair um pouquinho, realmente, os emoticons aí também, que estão ali, as carinhas felizes, tristes, a gente pode ter emoções sim, não é errado ter emoções. A falta de controle sobre elas que é o problema. Nós temos que buscar ajuda. Falando um pouquinho de saúde emocional, algumas dicas. Não seja pessimista. Quem se lembra disso? Ó céus, ó vida, ó azar. Ó azar, ó vida. Muitos vão se lembrar. Você aí que é um pouquinho mais velho do que eu, que está, quem sabe, com os cabelinhos brancos,
nós assistimos isso quando éramos crianças. Alguns jovens nem vão saber quem é esse personagem, depois vocês procuram lá na internet. Mas não seja pessimista, isso daí não traz bênção para a sua vida. Aquela pessoa que reclama de tudo, nada está bom, supervaloriza, sempre os problemas dela são os maiores. Tá? Os meus problemas é que são os problemas, os outros, né, mais ou menos. Só enxerga o fracasso. Tenta influenciar negativamente as outras pessoas. Está tudo ruim e ela quer que o outro esteja ruim também. Ela não se conforma só dela. Ela quer passar a ruindade para os outros também. Então isso não é legal, tá? Não seja essa pessoa, né? E murmurar a respeito de tudo, meus irmãos. O que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, quando eles murmuravam? Vamos pegar o texto de 1 Coríntios 10:10, que fala um pouquinho disso. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E nós vemos a passagem lá, se nós pegarmos no Antigo Testamento, o povo de Israel, o quanto eles murmuravam, né, a cada dia, e como Deus cuidava deles, e quantas dificuldades eles passaram só por murmurar. Para não ser pessimista, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso vai nos ajudar bastante. E por isso também, meus irmãos, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Por que não sejais insensatos, irmãos? Porque todo mundo vai ter dias ruins, meus irmãos. Todo mundo vai ter dias ruins, tá? Mas nós temos que ver, certo, o que Deus está preparando para nós. Falando também, aprendendo a lidar com a tristeza, meus irmãos. Podemos ficar tristes. É o que eu acabei de falar. Você decide se vai ficar triste, o quanto tempo vai ficar triste, o quanto tempo aquele luto vai demorar, o quanto tempo aquele problema vai demorar. Muitas vezes somos nós. Muitas vezes somos nós que decidimos o que fazer em relação a isso. Por isso que tem pessoas que parece que passam pela dificuldade muito rápido e tem outras que ficam ali patinando, porque ficam ali recalcando, tentando achar um porquê. Às vezes não tem um porquê. Às vezes não tem e nós não vamos chegar num porquê. Mas nós temos que pensar e ter a certeza que se aquilo está acontecendo, Deus está no controle e nós vamos ser mais do que vencedores. Esse período pode nos ensinar alguma coisa, um período de tristeza. Ele gera momentos de reflexão, de meditação, de autocrítica. Tudo isso nos ajuda no dia a dia. Mas, irmãos, o povo não teve que passar pelo deserto para entrar na Terra Prometida? Passar pelo deserto, certo? Provou o povo para entrar na Terra Prometida. E nós estávamos falando aqui a respeito da Terra Prometida. Todo o povo foi provado. Quantos conseguiram entrar na Terra Prometida realmente? Porque todos passaram por um problema de tristeza. Todos ali no caminho, no deserto, meus irmãos, nós sabemos que o deserto é um lugar de luta, é um lugar de tristeza. E aí eu faço recordar quantas pessoas de todo o povo que saiu do Egito entraram na Terra Prometida. Quantas? Muito obrigado, estagiário. Nós temos um estagiário aqui que nos indicou 2 pessoas. Vocês concordam? Quem foram? Vamos ver se o estagiário lembra. Pode falar ao vivo, estagiário. Deu branco no meu estagiário. Meu Deus, Josué e Caleb. Meu estagiário aqui está se matando de dar risada porque deu branco. Depois a gente filma ele, mas não tem problema. Meus irmãos, somente esses 2 passaram pelo deserto e entraram. Mas não quer dizer que nós vamos morrer no deserto. Não é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Mas é que eu quero dizer que realmente vão ter dias ali que não vão ser fáceis para nós. E que nós vamos ter que saber levar. Que nós vamos ter que, certo, passar. Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículo 2 e 3, nos dá uma palavra interessante. Vamos ver. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Quer dizer, quando você vai num banquete, com o que você se preocupa, meu querido? Minha querida? Quando você vai num lugar que tem comida, mesa farta, você vai se preocupar com o quê? Nada.
Qual que é a sua preocupação ali? Comer. O resto você não está preocupado. Mas quando você vai a uma casa onde há luto ou um enterro, vamos trocar aqui para as nossas palavras, o que você fica pensando? Qual é a sua meditação? Certo? Você fica pensando, nossa, olha, aquela pessoa, quem sabe foi tão cedo, ou aquela pessoa tinha uma vida inteira pela frente, aquela pessoa certo, tinha tanta coisa a realizar, e isso cabe para nós também. Muitas vezes o momento de luto, o momento de tristeza, de dificuldade, traz para nós reflexão, traz para nós momentos que nós vamos parar um pouquinho e pensar, o que será que está acontecendo? O que eu estou fazendo? E isso é bom. É bom a autorreflexão, a autoavaliação, é bom que nós façamos isso, é salutar e nos ajuda a melhorar o nosso dia a dia. E também, pessoal, vamos ver lá em Filipenses no capítulo 4 e versículo de número 6. Se você estiver triste, se estiver passando por um problema, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de Deus. Através do quê? Pela oração e súplica, com ação de graças. Mas eu estou triste, vou agradecer a Deus. Agradeça pela sua vitória. Ore, suplique e agradeça. Deus vai te abençoar. Meus irmãos, continuando aqui com a nossa lição, falando de saúde emocional, nós temos que ter cuidado também com o mal aí que tem atingido a nossa sociedade atualmente, a famosa ansiedade. O termo ansiedade vem lá do grego, que fala que ele significa estrangulamento, aquele negócio que está apertando o nosso pescoço. Então, o que acontece quando estamos ansiosos? Perdemos o sono e ataca o nosso corpo. Limita o fôlego, suprime o ar, pode causar asfixia, certo? Reduz as forças, nubla a visão. Às vezes a pessoa tem aquela visão distorcida, parece que vai desmaiar, causa irritação. Ataca homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, crianças, ricos e pobres. A ansiedade ataca qualquer pessoa, meus irmãos. Mas nós já lemos no texto anterior. Não fique ansioso, certo? Antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. E essa parte de ansiedade já foi até chamada de mal do século. Cuide-se para não ficar nessa situação, para não chegar nessa situação. E também, depois você pode, certo? Ler ali o texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 e 26, que vai falar do que é a nossa vida. A nossa vida é muito mais importante para Deus do que o que está escrito ali nesse texto. Dá uma olhadinha no texto e você vai entender aquilo que eu estou querendo dizer. E, meus irmãos, nós temos também que tomar cuidado com o sedentarismo, né? Por que o sedentarismo está na parte emocional e não na parte física, certo? Porque o sedentarismo, meu irmão, começa na nossa mente. Às vezes você não tem nenhum problema físico. Você está perfeitamente físico, certo? Mas você não quer sair da sua casa. Você não quer levantar do sofá e isso causa o sedentarismo. Você não faz nada. 70% dos brasileiros não praticam exercício com regularidade. Isso é um fato, tá? Obesidade, aumento de pressão arterial, diabetes, doenças cardíacas, problemas respiratórios, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso, meus irmãos, vai acabar acarretando, o sedentarismo acarreta isso, porque quando você sai, você dá uma volta, parece que dá aquela espairada, você vai caminhar, certo? E muitos, meus irmãos, têm parado de trabalhar, eu tenho visto isso às vezes, pessoas que se aposentam, e acham que vão gozar a vida ali e param de trabalhar, estavam acostumados a trabalhar, uma vida agitada, param de trabalhar, adoecem e morrem. Por quê? Porque não fazem mais nada. E o sedentarismo toma conta e aquela pessoa, certo, pelo emocional e pelo físico, acaba aí passando para o outro lado da vida. E, meus irmãos, nós temos que fechar esse tema com a saúde espiritual. Então, olha, de que adianta, né, o homem, certo? Cuidar de tudo o resto, cuidar do seu corpo, cuidar das suas emoções e não cuidar da sua alma. Não adianta nada, certo? Ele não cuidar do seu espiritual, tá? Então, olha, pois o que ganharia, ou o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Marcos 8:36. Então, meus irmãos, para ver se o nosso espiritual está legal, o que nós temos que ter? Primeiro, desejo de orar, certo? Como eu devo orar?
Pode pegar lá, Mateus 6,6, certo? Em diante ali nos ensina a principal oração, nós vamos chegar ali na oração do Pai Nosso, Mateus 26:41, 1 Tessalonicenses 5:17, são exemplos de como orar. Além de orar, meus irmãos, nós temos que ter desejo de ler a palavra de Deus. Meus irmãos, nesses tópicos de saúde espiritual, eu deixei os versículos e eu não vou parar muito tempo para que essa aula não se prolongue muito mais. Então, leia os versículos na sua casa, acrescente outros que você quiser, falando a respeito desses temas e trabalhe isso com os seus alunos também. Eu tenho aqui 30 minutos no máximo, 25 minutos no vídeo, mas que você possa ter essa 1 hora de aula e que seja muito proveitosa para você e para os seus alunos. Desejo de ler a palavra de Deus, certo? Conforme Jeremias 15:16, Hebreus 4:12 e Salmos 119 e 105. Temor a Deus, meus irmãos, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Isso está lá no livro de Provérbios, onde o temor é repetido por 14 vezes em todo o livro. Provérbios 1:7 diz a respeito disso que eu acabei de falar, mas você pode colocar alguns outros exemplos também. E para finalizar, a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Esse é o tema. Sede santos, como eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 16, Efésios 5:26, 1 Coríntios 7:14, Hebreus 12:14 e 1 Tessalonicenses 4:7. Todos esses versículos podem te ajudar também dentro desse tema de santificação. Meus queridos, finalizamos então a aula 6 e que o próximo professor, a partir da aula 7, possa estar com vocês aí com essa mesma alegria que eu estou sentindo e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Valeu, um abraço.